Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, participar no nosso evento de CSD. Eu sou Jason Ward, sou vice-presidente de pessoas e clientes aqui na Azul. Como vocês percebem, eu não sou brasileiro, eu nasci nos Estados Unidos e comecei em minha formação na Universidade de Utah. Fui formado em contabilidade e comunicação, mas eu comecei na aviação em 1992, com a primeira empresa aérea do David Neeleman. O David é nosso fundador aqui na Azul. Tenho trabalhado em 3 países diferentes, em 5 empresas aéreas. Mas eu cheguei aqui no Brasil em 2008. O David me chamou para chegar aqui e fundamos Azul Linhas Aéreas. Para vocês que não conhecem a Azul, nós somos o melhor, bom, eu acho que somos o melhor, mas somos a maior empresa aérea do Brasil, em números de cidades e números de decolagens. Bom, e agora o que eu quero fazer? Eu quero compartilhar e falar um pouco sobre os desafios que nós enfrentamos durante a pandemia, como superamos alguns desses desafios e como nós estamos funcionando hoje em dia. Você está vendo neste primeiro slide é a aviação no Brasil antes da pandemia. A foto foi tirada em 2019, antes da pandemia, quando a aviação estava crescendo. O Brasil estava viajando muito e as coisas estavam andando bem. E agora este próximo slide, o que você está vendo, é o mesmo local. Este foi o saguão de Viracopos em 2020, quando a pandemia pegou. Está vendo que está vazio. Então o brasileiro estava com muita incerteza sobre o que estava acontecendo com o Covid e também a aviação virou dia para noite, acabaram os passageiros, os clientes. Mas aqui, coincidentemente, também fomos eleitos a melhor empresa aérea do mundo pelo TripAdvisor. Então queríamos celebrar, queríamos ter uma festa, mas a pandemia tinha pegado. Então este desafio que a Azul tinha nesta época foi o que vamos fazer, como nós vamos adaptar e com esse desafio com o Covid. Para enfrentar esse desafio, tínhamos que lembrar a nossa cultura. A Azul é uma cultura de atender o cliente bem. Né? Somos uma empresa de pessoas. Então, com este novo desafio, com a pandemia, com este distanciamento social, com máscara e tudo isso, nós precisamos de entender também os medos dos clientes, quais foram as preocupações dos clientes e como nós íamos atender este cliente durante esta pandemia. E com essa nova realidade que enfrentamos, precisamos de voltar para a jornada do nosso cliente. Como eu falei, como entender bem o nosso cliente, mas como a pandemia tinha impactado o cliente. Então voltamos para a jornada, dividimos em 5 etapas da jornada e tínhamos que focar em cada etapa para entender como a pandemia impactou esta etapa e como o cliente estava percebendo a Azul em cada uma dessas etapas. Bom, essa primeira etapa agora é pré-trip. Então todas as coisas que acontecem antes de chegar no aeroporto, toda a parte de planejamento, de passagem, de procura das passagens. Então agora, este cliente também tinha incerteza. Não tinha esta oportunidade de viajar como antes, então nós precisamos de entender essa incerteza, essa resistência que eles tinham, para que eles pudessem de voltar e viajar. Segunda etapa foi pre-flight. Todas as coisas que acontecem dentro do aeroporto até o embarque da aeronave. Aqui a maior preocupação do cliente foi o distanciamento social, o check-in, o despacho de bagagem, passando pela segurança e o embarque da aeronave. Quais foram os processos da Azul e dos aeroportos para eliminar esta preocupação, né, e para manter distância social e para manter todo esse equipamento de proteção como máscaras, as pessoas estavam se sentindo mais seguras. A terceira etapa é o in-flight. Tudo o que acontece a bordo da aeronave. E aqui o cliente agora ficava mais preocupado sobre a limpeza da aeronave. A Azul também. Então a higienização da nossa aeronave foi importantíssima para nós. E infelizmente tínhamos que tirar os snacks a bordo, para deixar o cliente mais tranquilo, sem essa preocupação de tirar máscara, de comer e tudo isso. Então foi isso que tínhamos que nos adaptar. A quarta etapa é sobre o post-flight, né? O desembarque da aeronave até a retirada das malas. E aqui a preocupação do cliente voltou a ser o distanciamento social, né? E como os processos estavam funcionando para manter essa distância entre os clientes. E esta quinta e última etapa é o post-trip. Tudo o que acontece fora do aeroporto, clientes voltando para casa, e infelizmente por causa da pandemia gerou cancelamentos de voo, gerou ansiedade para os nossos clientes e para nós mesmos,
O que a gente tinha que fazer realmente foi para intensificar a comunicação, melhorar a comunicação com os nossos clientes. Como você está vendo, então a pandemia trouxe várias preocupações, vários problemas para o cliente e para as empresas aéreas. Mas principalmente a gente mapeou 3 em particular. Primeiro foi o distanciamento social. A preocupação sobre esse distanciamento entre as pessoas, entre os clientes, preocupações com as máscaras. A gente usou esses, revisamos os processos, também implementamos máscaras, uso de máscara, álcool e gel. Esta foi a grande preocupação dos clientes. E o segundo desafio é que muitos clientes passaram para usar o seu próprio equipamento, os celulares, autosserviço, o touchless, e a gente tinha que adaptar para essa nova realidade. E a terceira foi esta preocupação sobre limpeza, higienização de equipamento nos aeroportos, nas aeronaves, e a gente tinha que intensificar essa limpeza em todo sentido. Bom, e com isso, nosso desafio foi como nós podemos reinventar a jornada do cliente. E o que queremos fazer, precisamos de fazer, é utilizar a tecnologia, a inovação, para abordar esses assuntos, esses desafios, preocupações do cliente e facilitar a jornada do cliente aí nessa nova realidade. Quero falar com vocês sobre 3 inovações que foram implementadas durante a pandemia. O primeiro deles é sobre o despacho de bagagem. Então, o cliente chegando no aeroporto poderia usar esta bancada, digitalização de despacho. O cliente fazendo o check-in no celular dele, poderia se aproximar e utilizar o QR Code e imprimir a etiqueta de bagagem. E o cliente poderia etiquetar a mala e despachar com o nosso agente do aeroporto todo o touchless, o autosserviço, em fazendo isso, utilizando a tecnologia e essa inovação. O segundo tem que ver com o embarque, né? Este processo de embarcar a aeronave. Aí implementamos uma coisa inovadora, tapete azul, para organizar as filas melhor, né? E para facilitar o embarque e para manter o distanciamento social. Aqui tem um vídeo para passar para vocês.
E o terceiro foi sobre a limpeza da aeronave, a preocupação de limpeza, higienização da aeronave. Então agora eu vou passar um vídeo para vocês também, que vai explicar um pouco essas 3 etapas que nós fizemos para intensificar a limpeza a bordo, inclusive o luz UV. Para você ver que está subindo a bordo com toda a segurança, vamos te mostrar o que fazemos pela sua saúde dentro dos nossos aviões. A Azul segue o protocolo da Anvisa e desinfeta frequentemente as áreas de contatos dos clientes, o encosto do assento, o cinto de segurança, a mesinha, o apoio de braço, a persiana da janela, o bagageiro e o lavatório. Além disso, temos álcool em gel a bordo de todos os voos. As embalagens dos snacks e das bebidas são individuais. Nos voos internacionais, as refeições são preparadas de acordo com as normas de higiene e segurança da Anvisa. E não para por aí. Também aplicamos um produto desinfetante de alta eficácia. Fazemos uma higienização diária ainda mais profunda, passando pelas cabines, galleys e tapetes. Nossa frota de jatos é equipada com filtros super eficientes do tipo EPA, que eliminam 99,9% dos vírus e das bactérias do ar. Agora você viu que não estamos medindo esforços para garantir sua segurança e bem-estar durante toda a viagem. Porque mesmo que o jeito de voar esteja diferente, a Azul sempre vai ser o lugar onde os seus sonhos voam. Bom, como vocês viram, houve grandes desafios durante a pandemia, mas também com esta inovação e agilidade, a gente viu grandes resultados. O primeiro deles foi o número de clientes utilizando canais digitais, ou seja, autoatendimento. E este número aumentou em 30% durante a pandemia. E a segunda foi sobre a satisfação do cliente durante o embarque. Utilizando o tapete azul e esses processos, aumentamos a satisfação do cliente em 22% e, ao mesmo tempo, diminuímos o tempo de um embarque em 23%. E o terceiro tem que ver com a limpeza da aeronave. Em nossa pesquisa com nossos clientes, satisfação, a limpeza da aeronave aumentou em 10 pontos percentuais, utilizando melhorias nos processos e tecnologia de limpeza. E o quarto tem que ver com a satisfação do cliente em geral. O nosso NPS, durante a pandemia, ficou 30% acima das outras empresas aéreas mundiais, que foi um sucesso total para nós. Bom, como vocês viram, houve grandes desafios durante esta pandemia, mas com a tecnologia, com essa inovação, com a agilidade, a gente superou várias dessas dificuldades, melhoramos em vários processos também. Mas nada disso foi possível sem este engajamento dos nossos tripulantes, os melhores do mundo, e a paixão que eles têm para o cliente, para o atendimento ao cliente e para a nossa empresa. Espero que vocês tenham gostado da palestra aqui e espero vocês aqui em breve no dos nossos voos azul. Sucesso!